que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 15. Amém? Abra sua Bíblia, vamos acompanhar. Quero que você leia comigo. Eu só vou trabalhar esse texto. Amém? Lucas 15, versículo 11. Aliás, eu vou ler só o 17, aí você tem liberdade de sentar. Lucas 15, verso 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Amém? Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor pela tua beleza, Pai, pela tua santidade. Pai, nós dependemos de ti, Pai, precisamos de ti. Pai, pedimos que somente o Senhor seja aqui sobre nossas vidas. Pai, abra os corações, ó Deus, de cada um dos nossos filhos. Pai, cada um que aqui está, Pai, ministra o coração deles. Pai, derrama aqui a tua graça. Pai, derrama aqui a tua unção, a tua direção, em nome de Jesus. Amém? Queridos, pode se assentar. Esse texto, ele é conectado a duas outras parábolas, que é a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida. Mas eu quero me dedicar somente à parábola do filho perdido ou do filho pródigo. Eu olho esse título, Filho Perdido, e eu tenho aqui algumas observações a fazerem, que deveria ser parábola dos filhos, plural, perdido. Eu quero ler o texto para que você tenha todo o panorama bíblico. Aí eu queria que você, sentado mesmo, vamos aí no verso 11, diz assim: Jesus continuou, está vendo? Jesus continuou, quer dizer que as outras parábolas estão conectadas nessa, mas vamos seguir aqui somente nessa. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus
e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de teu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou: o que era aquilo? E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou, não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Pergunta valendo 5 milhões de reais. Obrigado, filho. O filho mais velho estava triste e indignado com o retorno do seu irmão. Ele não quis entrar na festa. A Bíblia não fala que ele entrou. Ele entrou ou não entrou? É uma parábola. Simplesmente uma parábola. Não é uma história verídica. Então a gente não tem uma continuidade dela. Qualquer coisa que a gente supor só vai passar de suposições nossas. Essas pessoas não existem. É uma história que Jesus traz, uma parábola, para trazer uma aplicação para cada um de nós. Amém? Estão me ouvindo bem? Ok. Queridos, esse texto ele é muito rico. Eu confesso para vocês que, como eu aprendo com esse texto, como eu vejo família, como eu vejo igreja, como eu vejo reino. Aonde que o pai está com o filho mais velho? À porta. Jesus está à porta, ou Jesus é a porta, Jesus é o caminho. E o Senhor Jesus, Ele está convidando cada um de nós a entrar pela porta. Entrai-vos pela porta. Larga é o caminho da perdição, e estreito é o caminho que conduz à vida eterna. Então esse contexto, esse pai não está à porta à toa. Mas eu queria falar aqui de uma família não funcional aos nossos olhos. Nós entendemos, muitas das vezes olhamos e entendemos que uma família normal seria papai, mamãe e filhos. E eu pergunto para você, esses filhos têm mãe? É
uma parábola. Jesus contou uma parábola e ele não fala da mãe desses filhos. Então Jesus não construiu todos os detalhes, mas todos os detalhes que tem no texto precisam ser muito bem costurados. Jesus é o Filho de Deus. Antes de Jesus encarnar, Jesus tem mãe? Não. Antes dele encarnar, não. Maria é mãe de Jesus, homem. Jesus é Deus. Jesus só encarnou. Maria não é mãe de Deus. Maria é mãe de Jesus, homem. Entenderam? Parece complexo, mas não é. Lá no Gênesis, Jesus estava. Jesus encarna no Novo Testamento em Maria. Então esse Jesus anterior, ele não tem mãe, gente. Então a parábola está falando de uma eternidade, de uma entrada, de um lugar, de filhos que voltam para entrar no gozo do seu pai. E a gente precisa tomar muito cuidado, e você precisa estar atento àquilo que o texto vai aplicar. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço, disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. Jesus. O pai pegou a parte e deu para o filho mais moço? Não. O pai pegou o que tinha e deu para os 2 filhos. Está no texto. E o pai repartiu os bens entre eles. Todos 2 receberam partes iguais. Todos 2. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, deu pipa, vazou na braquiara, montou no porco, ditado popular. Os pais precisam repartir com os filhos. Presta atenção, queridos. É natural que os pais repartam com os filhos tudo aquilo que tem. E eu queria que a gente pensasse: é só recurso? Esse pai me parece um homem próspero, um homem estabilizado e organizado. Será que esse filho recebeu essa direção? Meu filho, você quer ir embora, mas você tem a identidade do papai. Você carrega em você aquilo que o seu pai é. Vá em paz. Ou seja, filho, faça o que eu fiz, prospere como eu prosperei, construa sua vida. Acorda, tu que dorme. Desperta, tu que dorme. Então, esses filhos receberam ali dos seus pais, e eu aqui quero colocar: é impossível viver uma família e você só receber recurso. Os filhos sabem as características que carregam dos seus pais, sim ou não? Cara, esse trem que eu faço é igual meu pai, esse trem que eu faço errado é igual minha mãe, esse trem que eu faço errado é igual meu pai, isso que eu faço certo eu sei de quem que eu puxo. Nós carregamos isso. Então a gente herda muito mais do que recursos. Agora eu fico pensando, e esse texto ele grita para mim, esse filho mais novo, passado alguns dias, ele pega as suas posses e vai embora. Seu irmão mais velho não era importante para ele? Seu pai não era importante para ele? O que nos leva a sair de casa, o Marcelo está aqui, mas ele não é filho pródigo. Não saiu rompido, nada dessa forma.
Mas é um desafio a gente deixar a nossa casa. É um desafio nós deixarmos a nossa estrutura. E quanto esse vazio, esse lugar, remonta a nossa vida e a gente se pergunta, né? As suas decisões, as nossas atitudes, aquilo que a gente está fazendo, quais são as nossas expectativas. Mas esse filho vai embora. Esse filho está cheio de recurso, cheio de posses. Papai entregou tudo para ele e ele está cheio. Não vai faltar amigos. Não vai faltar amigos quando você tem recurso. Todos estão dispostos a ir com você aonde você vai, porque tem recurso. Mas eu quero falar um pouco de economia agora. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Uma grande fome. Ou seja, esse jovem recebeu tudo, mas ele consumiu tudo. Ele não parou para analisar que poderia vir sobre ele dias desafiadores, dias de ausência de recurso. Esse filho consumiu tudo. Abra comigo, eu falei que eu ia ficar só num texto, mas eu quero ir em outro. Eclesiastes 11. Eu queria que alguém lesse para mim aí na versão NTLH. Você vai ler para nós aqui, ó. Eclesiastes 11, versículo 1 ao 4. Show? Gol. Pode ler. Presta atenção, irmãos. Conselhos práticos. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Quando as nuvens ficam cheias, a chuva cai. Uma árvore pode cair em qualquer direção, mas no lugar em que cair, aí ficará. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará nem colherá nada. Quem fica esperando, nunca vai colher, nunca vai encontrar. Queridos, esse texto, ele é muito legal. E eu queria trazer ele no contexto. Eu quero voltar agora em Lucas. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Nós nunca sabemos quando virá uma grande fome na nossa nação. Nós sabemos que transições de governo é perigosa. Nós não sabemos o que traz. E aqui fala de uma época que esse filho viveu de grande fome. E quando você está preparado, quando você tem uma gestão sobre os recursos que você ganha, provavelmente você terá menos dificuldade de passar pelas suas lutas. A gente precisa pensar isso, porque é preciso ter uma estabilidade. Esse pai, ele é alguém que carrega uma estabilidade, já estava lá com seus filhos, a vida acontecendo, mas algo aconteceu na vida desse pai que de uma forma desestruturou. De repente, 50% foi embora, porque 25 para um e 25 para o outro. Agora é engraçado que todos dois recebeu as suas partes, mas aquele filho continuava a servir o seu pai da mesma forma, o que estava em casa. O outro que saiu jogou tudo fora, ele não teve o entendimento. Querido, se você tem recurso hoje na mão, é preciso ter gestão, é preciso ter governo, é preciso saber administrar cada recurso.
Dias difíceis sempre virão. Dias difíceis sempre virão. Dinheiro é necessário administrá-lo. Você precisa administrar dinheiro. Dinheiro não é para gerar prazer, dinheiro é para ser administrado. Quando você administra recurso, você vai poder organizar a sua vida e se encontrar e beneficiar de muitas regalias, de confortos. Agora, esse filho, cadê os amigos? Na hora que estava dinheiro e festa e cerveja e prostituta, a coisa já estava legal. Na hora que não tinha mais, não aparecia ninguém para lhe dar comida, que ele chegou ao ponto de desejar o que os porcos comiam. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. É muito mais administrar o que tem e o que ganha, do que o quanto ganha. Eu vou repetir, a vida financeira é muito mais administrar o que tem e o que ganha, do que o quanto ganha. Eu conheço pessoas que ganham 30 mil reais por mês, e são endividadas, e não tem nem casa própria. Eu conheço pessoas que têm salário mínimo, têm carro, têm uma vida estável, e são alegres e felizes. E tem dinheiro na poupança para emprestar para quem precisa. Isso é sério, queridos. Isso é sério. Os dias maus, dias de fomes, ele vem para todos. Mas aqueles que estão preparados, aqueles que fizeram uma boa gestão, aqueles que não gastaram seus dinheiros de forma desvairada, esses vão saber viver dias com mais facilidade, com menos turbulência, ok? Onde o filho de um pai de boas condições financeiras foi parar? O que faz um filho, o que faz um jovem ter um recurso, ter toda uma proteção familiar, abandonar tudo e chegar aonde chegou? O que você acha? O que vocês acham? Por que esse filho foi para lá? Vamos pensar? O pai era muito ordinário, esse pai era muito mau, e esse filho não queria estar em casa. Vocês concordam? Vocês acham que é isso? Não parece, né? Não parece. Ao primeiro pedido que esse filho fez, o pai rapidamente atendeu os filhos. Toma sua parte, toma sua parte. O que leva um filho a abrir mão da sua família, da sua estrutura? Será que um desequilíbrio pessoal? Uma desorganização pessoal? Será que uma crise de identidade? Será que esse filho sabe quem ele é? Será que esse filho sabe o direito que ele tem na casa do pai? Queridos, a grande realidade é que esses filhos, eles tipificam uma mesma pessoa. Presta muita atenção. Pode ser que dentro de nós, estamos dentro de casa, obedecemos os nossos pais, mas estamos loucos para ir embora. Entenderam? Pode ser que estamos em casa, numa situação insustentável, porque nós não damos conta de nós, e vamos embora. Então esses dois filhos se misturam em muitas coisas. Agora lembra que eu falei que esse pai à porta tipifica, representa uma entrada na eternidade?
Então eu estou falando de um plano maior. Hoje nós temos pessoas, hoje nós temos na igreja filhos de Deus que estão aqui, que até servem a casa, mas estão loucos para ir embora. Primeira oportunidade, primeiro alvará de soltura, vaza. O que eu estou fazendo aqui, cara? Não faz sentido eu estar aqui. Eu podia estar fazendo tanta coisa, e aí não dá conta de estar aqui. É o filho perdido dentro da casa do pai. Mas esse filho perdido que vai embora, é um filho perdido na casa do pai que vai embora. Mas tem o filho perdido na casa do pai que não vai embora. Que o problema está nas pessoas, porque a igreja, porque o pastor, porque a estrutura, porque a religião não me permite me encontrar e eu não tenho direito de fazer algumas coisas. E como que as coisas acontecem? Eu vivo desvaradamente o mundo, eu estou emergido nas coisas do mundo, mas quando eu estou na casa do Pai, eu não dou conta de estar na casa do Pai. Queridos, nós precisamos pensar o que é estar na igreja. Nós precisamos olhar para o nosso coração e qual é a motivação de eu estar na casa do Pai. O que você faz aqui hoje? O quão disponível, o quão receptível, o quão a palavra para você é importante? Quantas pessoas entregam para Deus o seu resto? Não dão conta de estar na casa do Pai. Se os jovens não caírem em si, se não caírem em si, e voltar aos braços do Pai, ir a uma intimidade com o Pai, ir a um relacionamento com o Pai, ficarão como o povo no deserto, rodando 40 anos, não darão contas de estar, estão perdidos, andando, vendo um milagre, mas sendo coadjuvantes na história, porque aquele povo que estava perdido no deserto, não entrou na terra prometida. Hoje os filhos estão na casa do Pai, sem saber qual seu papel, qual seu direito como filho. Queridos, nós precisamos pensar a paternidade de Deus. Meu pai humano, meu pai chama Afonso, meu pai é um homem cristão, servo de Deus, tem as suas falhas, tem os seus acertos, mas o meu pai, Deus, não dá para comparar, não tem como fazer uma análise, porque a discrepância, porque a diferença de um homem com Deus é gigante. Então o meu Deus Pai é muito maior, muito mais amoroso, muito mais acolhedor, muito mais entendedor do que meu pai terreno. Eu estou aqui agora, o meu pai terreno, não sabe nem onde eu estou. Mas o meu pai, que está no céu, os olhos dele estão postos em todo lugar. Esse pai do filho perdido ou do filho pródigo não viu seu filho no chiqueiro, almejando comer as alfarrobas ou as comidas dos porcos, mas Deus que está no céu vê.
Queridos, qual é o seu direito como filho na sua casa com os seus pais? O que lhe cabe como filho? Qual o papel do filho? Filho tem liberdade de abrir a geladeira na casa dos pais, sim ou não? Filhos têm liberdade de deitar na cama dos pais, sim ou não? Gostoso, né? Queridos, agora, o que a gente tem liberdade na presença do Senhor, na casa do Senhor? Por que a gente quer viver um evangelho tão distante? E por que às vezes a gente olha para a nossa vida e fala assim: Senhor, todo domingo eu estou na igreja, Pai, todo domingo eu estou na igreja, eu venho uma vez por semana também, durante a semana, e eu estou sempre presente, e acontece tanta coisa na vida dos outros, e parece que a minha vida não acontece nada. Por que será? Porque há muitos servos, muitos filhos perdidos dentro. Perdidos dentro. Estão na casa do Pai, mas não conseguem viver a alegria, o favor na casa do Pai. Uns que estão na casa do Pai querem ir embora, outros não têm coragem de ir. Muitos já até receberam coisas maravilhosas do Pai, mas estão perdidos. Esse filho que estava perdido dentro de casa, recebeu recurso. O seu pai confiou a ele coisas. A parte da herança que cabia ao filho, ele já tinha recebido, sim ou não? Ele não poderia ter matado um cabrito para chamar os seus amigos? Ele precisava julgar isso na cara do seu pai? O pai já tinha dado 25% a ele. Agora, quando a gente vê outros filhos, que aos nossos olhos não merecem o favor, a gente tendo recebido, a gente tendo a nossa parte, a gente não saber viver o favor do outro, meu Deus, que evangelho raso nós vivemos, que falta de intimidade com o Pai. E aí nós precisamos pensar, eu tenho falado aqui exaustivamente, 2024 é um ano de relacionamento entre a gente, e entre a gente e Deus. Deus conosco, eu e Deus, você e Deus, eu e você, você e eu. Nós precisamos crescer num relacionamento de intimidade um com o outro. Os dois irmãos eram amigos? Não parece. Esse cara voltou, estava com prostituta, gastou o dinheiro todo do senhor, só vem fazer festa para esse babaca, para esse otário? Você é amigo? Quando a gente constrói um relacionamento, e eu creio que Deus vai trazer filhos perdidos para este lugar. Eu vou repetir, eu creio que Deus vai trazer filhos perdidos de volta. Amém. Qual é a nossa postura? Nós queremos que eles sentam lá atrás, vamos achar ruim com a presença deles, ou a gente vai falar assim: louvado seja o Senhor, como Deus cuida dos seus, como Deus cuida dos seus. Queridos, nós precisamos entender que essa parábola fala que o Senhor está à porta. Como esse Deus almeja receber todos os seus filhos. E a proposta de Deus é colocar os seus pés novas sandálias, para que ele possa caminhar novamente. Trazer de volta o anel que fala da identidade, da estrutura da sua família. Quando esse filho sai, ele leva parte da sua família, ele leva a identidade da sua família. E quando esse filho se corrompe, se prostitui, ele perdeu a sua identidade. E quando esse filho volta,
ele precisa ser restaurado. Todos que voltam à casa do Pai precisam passar por algo sobrenatural. Pai, eu pequei contra Deus e diante do Senhor. Ou seja, eu pequei contra Deus e contra o Senhor, meu Pai. Queridos, é impossível receber alguém sem perdão, sem remissão de pecados. Ninguém verá Deus. Não tem como eu relacionar com Deus se eu não me redimir dos meus pecados. Pecado é algo a ser deixado. A vida pecaminosa não cabe na nossa vida, se eu quero realmente beber dessa intimidade com Deus. Senhor, eu pequei. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor vê todas as coisas. Senhor, diante do Senhor eu pequei. Senhor, me perdoa. Me trata como teu servo. Deus nunca vai nos tratar como servos, numa condição de apenas alguém que faz algo. O projeto de Deus é que nós sejamos filhos. Filhos. Eu pequei contra Deus e ao Senhor. Queridos, nós não tratamos filhos como servos. Filho é filho. Filho precisa ser amado. A gente precisa experimentar esse relacionamento com Deus. A gente precisa viver esse relacionamento. Olha o verso 20 comigo. E arrumando-se, foi para o seu pai. Esse filho que estava vivendo em chiqueiro, a gente não vai para a presença do Pai de qualquer forma. Porque a gente não vai para a presença de Deus de qualquer forma. A gente sabe o que a gente precisa passar para restauração. A gente chega diante de Deus, a gente vai como a gente está, quando a gente está perdido, na nossa cabeça. Mas eu vou diante dele como uma renovação, como uma restauração. Eu não estou falando de algo externo, não estou falando de roupa, mas eu estou falando de pensamento. Porque voltar para Deus, querendo viver lá fora, continua lá fora. A gente volta para Deus como uma mudança de pensamento. Porque se eu não mudar o meu pensamento, eu vou continuar como outro filho. Se o filho que a Bíblia traz ele como pródigo, porque ele saiu e ele retorna, se ele volta para a casa do pai, mas ainda está pensando lá fora, qual a diferença dele com o filho perdido que estava lá dentro? O irmão mais velho? Nenhuma. Nenhuma. Então estar na igreja, estar na casa do pai, fala de uma liberdade, de uma vida gostosa. Eu não vou à igreja porque o meu pai quer, eu não vou à igreja porque minha mãe quer, eu não vou para a igreja porque a religião me oprime. Eu tenho prazer de estar na casa do Senhor. Eu tenho prazer de me reconstruir com o Senhor. Eu recebo a palavra, eu ouço a palavra e coisas novas vão acontecendo na nossa vida. Queridos, o Senhor quer fazer festa com cada um daqueles que voltam. E a gente vai receber pessoas de fora, o que vão voltar, mas o Senhor está restaurando aqui essa noite pessoas que estão aqui dentro. O Senhor está avivando corações daqueles que estão aqui dentro. E a gente precisa pensar de forma que a gente está na casa do Senhor. Queridos, nós precisamos repensar. Eu vou mudar agora. Eu vou me organizar. E eu gosto desse filho que, arrumando-se, eu preciso organizar a minha vida. Arrumar a minha vida para o encontro com Deus.
Eu não vou diante de Deus sem me organizar. Eu já sei que o mundo não presta, eu sei que as coisas do mundo não prestam, então eu vou me organizar agora e eu parto em direção à casa do Pai. Eu escolho estar nesse lugar, na casa do Pai. Queridos, quando nós entramos, quando a gente chega, o Pai não espera só na porta, Ele vai ao encontro. Ele vai ao encontro. Queridos, presta atenção, o Senhor quer ir ao seu encontro. O Senhor quer relacionar com você em um outro nível de relacionamento. O Senhor quer colocar sandálias no seu pé e uma identidade. Você não é chamado a ser filho somente do Zé, do Pedro, do Araújo, do João. Você é chamado a ser filho de Deus. De Deus. Sabe por que mataram Jesus? Você sabe por que mataram Jesus? O problema de Jesus com a igreja não foi porque ele fazia milagre. Não foi porque ele conhecia muitas coisas. Presta muita atenção que isso aqui é muito espiritual. Quando Jesus começou a dizer que ele era filho de Deus, o mundo não foi mais o mesmo. E a perseguição à sua vida mudou tudo. O dia que você entende que você é filho de Deus e que você leva essa identidade, as pessoas vão te cobrar postura. Você consegue habitar no mundo e viver coisas do mundo porque você não carrega essa identidade de filho de Deus. Porque quando você chega num lugar e fala, eu sou filho de Deus, eles vão olhar para você e falar assim, ah é? Coitado, você é melhor do que eu? Tudo que você fizer, eles vão te cobrar. Eles vão te julgar tudo na sua cara que você fizer. Então o que nós, como igreja, no geral, fazemos? Sou crente. Sou lá da igreja batista. Começa a falar que você é filho do Deus Altíssimo, que você é príncipe e princesa do Senhor. Começa a viver esse lugar e habitar esse lugar de filho de Deus. Começa a externar essa identidade. Vamos ver se você vai ser o mesmo. Eu desafio você essa noite a vestir as sandálias na casa do Pai, a trazer a identidade sobre a sua vida, o anel do Senhor. As pessoas não te seguem, por quê? Porque elas não veem Jesus em você, elas não têm identidade que você, irmão de Jesus, não parece com Ele. E eu não estou falando de aparência física, as atitudes dos jovens não parecem com a de Jesus. Queridos, eu preciso pensar uma intimidade com Deus. Deus não é um ser místico que está distante de nós. Ele não é um Deus mau que vai mandar raio para nos consumir. Ele é um Deus Pai. Ele é um Deus que ama. Ele é um Deus que está à porta. E quando você chega, mas você se arruma para esse encontro. Quando você abre o seu coração, arrumar-se é abrir o coração na direção do Pai. Quando você realmente parte em direção, Ele te recebe. Tragam, verso 23, tragam-me e matem um bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Nós precisamos pensar esse mundo de festa, de alegria, queridos. Nós vivemos uma vida que nem nós entendemos como igreja. Deus não é uma força, Deus não é uma luz, uma condição esquisita.
Deus é aquele que está à porta, que acolhe, que abraça. Onde o pai estava quando o filho chega? À porta. E ele sai em direção ao filho pródigo. Quando ele percebe que a festa está acontecendo, o filho mais velho não está lá, ele vai aonde? À porta, para chamar o outro filho para dentro. Queridos, o Senhor está na porta do nosso coração. E carregar sobre nós uma identidade em Cristo é algo novo. A gente precisa repensar isso. Eu queria que você pensasse a sua vida com Deus. O que é estar na casa do Pai? Você é pródigo? Você é pródigo? Você está perdido lá fora ou perdido aqui dentro? Onde você está perdido? Eu fico olhando esse texto, verso 29. Mas ele respondeu ao pai: Pai, faz tantos anos que sirvo ao Senhor, nunca transgredi o mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa comigo. Eu olho esse texto e eu vejo: Pai, eu te servi. Pai, eu estou na sua casa. Pai, no teu nome eu expulsei demônio. Pai, no teu nome eu curei. Pai, eu louvei na igreja, eu participava do coral, eu participava do louvor. Pai, eu participava dos jovens da igreja. A gente fazia tanta coisa. E o Senhor nunca me deu nada para eu fazer. A gente precisa pensar o que é ser filho. Queridos, eu tenho claramente algo muito diferente quando a gente entende o que é ser filho. Eu eu preguei uma mensagem aqui, e que essa mensagem fala muito ao meu coração. Muito ao meu coração. Eu acho que você vai lembrar dela. Naamã, grande general, um homem de sucesso, porém leproso. Uma menina vira para sua senhora e fala: olha, minha senhora, se o meu senhor fosse lá na minha parentela, na minha terra, no lugar do meu povo, na casa do meu pai, lá tem profeta. Lá tem profeta. E lá esse profeta, Eliseu, Elias agora, me deu, acho que é Eliseu. Eliseu está ali com Geazim, seu servo, e Geazim perde a oportunidade de ser abençoado. Naamã vê o agir de Deus, contempla o favor do Senhor e quer pagar por aquela bênção recebida. E Eliseu fala: eu não quero nada seu. E Geazim, seu servo, vai até Naamã: ô meu senhor, só podia me dar um dinheirinho aí, se eu fui abençoado lá na minha terra? Meu senhor lá, Eliseu, falou para o senhor poder deixar um recursozinho para nós. O que é isso? Mentira. Mas há algo nesse texto que mexe comigo. Eu falei aqui aquela noite, eu não sei se você esqueceu. Quando Geazim volta ao encontro de Eliseu, o que Eliseu fala para ele? Geazim, onde você estava? Não, lugar nenhum, nem saí daqui.
Geazi, eu em espírito estava lá com você. Eu sei o que você fez, você está mentindo para mim. A lepra de Naamã vai ser sobre você e a sua parentela, e será assim eternamente. Mas eu não quero pegar aqui a maldição, eu quero pegar aqui a característica, a identidade, a intimidade, o nível de conexão de Eliseu com o seu servo Geazi. A vida de Eliseu passava de uma condição de conhecer o outro. É algo como assim, eu sei o que o Giovanni está pensando, eu sei o que o Giovanni está fazendo. É um nível de relacionamento tão profundo. E eu queria pensar, nós já experimentamos um nível de relacionamento, em qual nível? Esses dois irmãos, estou nem aí porque o outro foi embora, estou nem aí porque ele voltou, eu não acho que ele não tem direito a nada, só veio me aborrecer aqui de volta. Não é esse o projeto de Deus para a igreja. Não é esse o projeto de Deus para o relacionamento nosso. Mas eu olho para esse texto e me intriga, e presta muita atenção, e eu me pergunto, eu consigo ver muito de vocês, eu consigo muito estar com vocês, mas se vocês não se conectarem comigo, vocês vão errar o caminho, vocês vão se perder. Queridos, tem ardido no meu coração, e eu pedi a Marcele para fazer uma gentileza de preparar uma arte para mim. Depois você olha uma frase que está no meu status do meu WhatsApp. Queridos, eu não quero ser arrogante de maneira nenhuma, mas as pessoas lá fora precisam ver Jesus em mim, e se elas veem Jesus em mim, elas precisam aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Essas pessoas precisam encontrar em mim descanso. Essas pessoas precisam encontrar em você algo para elas aprenderem. As pessoas precisam encontrar em você Jesus. Estão entendendo, queridos? A mesma verdade que eu estou colocando para mim, eu estou convidando você a subir o nível de um relacionamento com Deus. Queridos, as pessoas precisam olhar para você e ver Jesus. É preciso que você tenha condição de falar assim: olha, eu não sou um religioso, eu não sou um frequentador de igreja, eu sou filho de Deus. Eu me encontro na casa do Pai, eu reúno com os meus irmãos, e nós temos liberdade de cultuar e de celebrar. Estão entendendo, queridos? Estão entendendo, queridos? Hello? Queridos, nós precisamos experimentar um outro nível de relacionamento, um outro nível de vida com Deus. Não é sermos mais um religioso. O mundo não precisa de religiosos, o mundo precisa de filhos de Deus. Filhos de Deus. A partir da hora que o Vitor tem a identidade de mim de filho, ele não vai sair aí fora fazendo coisa que ele sabe que eu não faço. A palavra de Deus fala assim: olha, desonra seu pai e sua mãe, é isso? O que fala? Honra. Honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os seus dias e tudo te vá bem. Você imagina, presta muita atenção, se há uma promessa de Deus, de eu honrar o meu pai e a minha mãe e eu ser abençoado, você tem noção o que é honrar a Deus? Estou terminando. Queridos, eu quero aqui compartilhar uma coisa. Quem lembra
que eu falei, que eu almejo na eternidade sentar numa grande mesa em comunhão com Jesus? Poucos. Inclusive eu mandei uma foto na linha de transmissão que me apareceu uma foto de uma grande mesa lá e uma grande comunhão no céu. E eu peguei e falei, tá, ali está salvo, ali o Gabriel está até mostrando, né? Põe lá no grupo dos jovens para nós. Queridos, eu falei aqui à noite, queridos, eu quero me encontrar, eu quero poder sentar nessa mesa com o coração aberto, de saber que nos desafios do meu tempo, eu não me escondi, eu não fui um covarde no meu tempo, eu quero me encontrar com cada um de servos lá, Noé, Adão, Abraão, com todos os grandes lá, e eu quero poder sentar à mesa e falar, louvado seja Deus, eu faço parte dessa mesa. Aí eu ouvi essa semana uma mensagem de um pastor, que ele falou dessa mesa, e mexeu demais comigo, e eu queria que você pensasse isso, Esse pastor falou assim, olha, eu quero sentar numa grande mesa na eternidade, eu quero ter o prazer de estar ali com todos, eu quero poder conversar com todos, mas eu quero que muitos deles venham em mim, perguntar de mim, e querer saber de mim, algo maravilhoso, diferente, que nós temos, que nós vivemos, que é muito maior do que algo que eles experimentaram. E ele falando, eu fico imaginando Abraão, Isaac, Jacó chegando para mim e falando assim, aqui, fala comigo. Eu vivi uma experiência fantástica com Deus, e o Espírito Santo me visitava, e a gente fez muitas coisas para o Senhor, e eu estou aqui no gozo do Senhor, mas fala para mim, como foi para você viver toda a sua vida cheio do Espírito Santo, com o próprio Deus habitando em você? Nós não experimentamos isso, nós não vivemos isso, isso não foi para o meu tempo. Eu quero ouvir de você, como foi ter Deus com você, ir para a escola com Deus, ir para o trabalho com Deus, ir para todo lugar com Deus, ir para o cinema com Deus? Como foi isso na sua vida? Nós não tivemos essa experiência, nós queríamos ouvir de você agora. Pedro, fala comigo. Renan, fala comigo, como foi? Você lá nessa mesa, Marcele, como foi? Andar sempre com o Espírito Santo. Giovanni, como foi para você? E você, Gabriel? Kaique? Uma vida com o Espírito Santo. Marcelo? Fernando? Fernanda? Vitor? O que é andar com Deus? Sansão não teve o Espírito Santo continuamente. Gideão não tinha o Espírito Santo constantemente. Abraão não tinha o Espírito Santo constantemente. Quando Jesus foi assunto ao céu, ele falou, olha gente, eu preciso morrer, eu preciso subir, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas se o Espírito Santo vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele vai habitar em vocês, e ele vai morar em vocês, e ele vai restaurar vocês. Queridos, nosso tempo é outro tempo, nós somos chamados a viver uma intimidade com o Senhor. O Pai está à porta, o Pai quer que a gente entre na presença dEle, o Pai quer que nós tenhamos uma nova experiência com Ele. Feche os seus olhos. Pai Santo, Santo é o Teu nome. Senhor, nós Te louvamos. Senhor, nós Te bendizemos. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua beleza e pela Tua santidade. Pai, nós estamos na Tua presença.
Pai, nós nos encontramos no Senhor. Pai, nós precisamos aprender mais do Senhor. Pai, nós queremos, ó Deus, viver um outro nível de relacionamento. Pai, nos leva a uma maturidade. Pai, nos leva a um conhecimento. Pai, nos leva a uma profundidade. Pai, nós queremos passar para a próxima fase com os nossos filhos. Pai, nós queremos passar por uma próxima fase, Pai, com o Senhor. Pai, nos dê sabedoria. Pai, nos dê santidade. Pai, nos dê graça. Pai, nós não queremos reprovar, ó Deus, o filho pródigo, por ele ter saído. Pai, mas nós queremos receber o filho pródigo de braços abertos. Pai, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha alcançá-los. Pai, que eles sejam atraídos, ó Deus, pelo Senhor que habita em nós. Pai, opera, Senhor, sobre nós. Pai, que cada um de nós que está aqui possa dizer, ó Deus, que eles possam vir e aprender de nós, que eles possam vir em nós e receber Jesus. Pai, que cada um venha a nós, ó Deus, e receba do Senhor, receba a porção do Senhor. Pai, que tenhamos um renovo do Senhor. Pai, que tenhamos uma experiência com o Senhor. Pai, renova a fé dos teus filhos. Pai, traga os nossos jovens a um arrependimento. Pai, que eles, ó Deus, se organizem. Pai, que eles se corrijam. Ó Pai, que eles se voltem ao Senhor. Pai, que haja no coração deles, ó Deus, uma restauração. Ó Pai, que haja uma direção, Pai, em nome de Jesus. Pai, opera, Senhor, o teu querer. Pai, opera, Senhor, o teu realizar, Pai. Pedimos ao Senhor a tua graça. Pedimos ao Senhor o teu favor, hoje e sempre, em nome de Jesus.